Traí e zombei do meu noivo para minhas amigas, dizendo que ele não conseguia me satisfazer. Mas elas me traíram e contaram toda a verdade para ele. Agora, minha vida está arruinada após ele também descobrir a traição. Terminou o noivado e destruiu minha reputação. Odeio admitir isso, mas minha vida inteira está uma bagunça total agora por causa do meu erro estúpido. Saí por aí contando para as pessoas que meu noivo não conseguia me satisfazer na cama, e ele me substituiu num piscar de olhos. Eu realmente não sei o que dizer ou como me sentir agora, mas com certeza estou decepcionada comigo mesma por ter perdido algo tão bom. Meu noivo era bonito e rico, então não era como se ele não fosse atraente nem nada, mas meu Deus, sou uma mulher e quero ser satisfeita na cama. O único problema que eu tinha era o quão insatisfeita eu ficava sempre que fazíamos amor. Agora, meus desejos egoístas me custaram muito. Foi difícil me aproximar de Ted. Ele sempre me ignorava e mantinha distância. Sempre que Tony o chamava para ir até nossa casa, eu flertava com ele e tentei seduzi-lo em algumas ocasiões, mas ele nunca cedeu às minhas investidas naquela época. Ele sempre tentava seguir Tony por perto e se certificava de não ficar sozinho comigo em casa por muito tempo. Sim, gente, era tão ruim assim. Não sei o que deu em mim naquele período, mas eu estava desesperadamente atrás de Ted. Então, depois de algumas tentativas, consegui chamar a atenção dele. Isso aconteceu quando Tony viajou e deixou Ted responsável pelos negócios no escritório até seu retorno. Tony ficaria fora por algumas semanas, e eu sabia que aquela era a minha única oportunidade de conseguir Ted. Então, liguei para ele uma noite e disse que precisava que ele fizesse algo para mim em casa. Não me lembro exatamente como aconteceu, mas sei que inventei uma mentira, ele acreditou e veio. Antes que ele chegasse, dispensei toda a equipe doméstica por aquele dia e dei 2 dias de folga para eles. Eu só queria ficar sozinha com Ted sem me preocupar com nada. Então, gente, Ted veio como planejei. Na verdade, minha intenção naquele dia era apenas passarmos um tempo juntos, o que eu disse a ele quando chegou. Claro, ele não ficou feliz por eu ter que mentir para que ele viesse. Bem, eu não tinha outra opção. Ted insistiu em ir embora porque eu havia mentido, mas implorei para que ficasse e disse que estava sozinha em casa e precisava de companhia. Depois de muita insistência, ele concordou em ficar, mas apenas por algumas horas, o que aceitei. Peguei algumas bebidas e petiscos para comermos enquanto assistíamos a um filme juntos. O filme durou 2 horas e foi ótimo. Eu realmente me diverti. Quando o filme acabou, Ted disse que iria embora e que não poderia ficar o tempo que havia prometido. Naquele momento, não pensei em mais nada além de abraçá-lo. Me aproximei e o abracei. Foi um momento muito estranho. Ted tentou se afastar do abraço, mas não deixei. Ficamos em silêncio por alguns segundos e, antes que eu percebesse, já estávamos nos beijando. Sim, gente, nós estávamos. Surpreendentemente, Ted não tentou parar. Na verdade, nós dois fomos para o quarto e fizemos amor. Gente, foi tão bom que eu nem sabia como me sentia naquela noite. Isso me fez lembrar dos meus ex-namorados e, por um momento, me perguntei se Ted e eu já havíamos namorado antes. As habilidades de Ted na cama eram incríveis. Era assim que eu queria que Tony fosse sempre que ficássemos íntimos. Eu sempre soube que Ted seria bom em me satisfazer, só de olhar para o físico dele. Para ser honesta, esse foi um dos principais motivos pelos quais eu queria me aproximar dele. Naquele momento eu não me arrependia do que tinha acontecido naquela noite. Eu me diverti muito e prometi não deixá-lo ir. Aquela noite foi o começo do meu caso com Ted. Como já disse, não me arrependia de nada do que aconteceu. Eu queria aquilo desde o começo. Embora não pudéssemos tornar público que estávamos juntos, nosso relacionamento era mais uma diversão. Eu estava usando Ted para compensar o que Tony não podia me dar. E Ted também estava em um relacionamento na época. Bem, um relacionamento à distância. Então, para nós, era um acordo justo. Ele me dava o que eu queria e eu servia de substituta para a namorada dele. Era tudo diversão, e eu aproveitei muito naquela época. Por um ano, Ted e eu continuamos nos encontrando secretamente. Na maioria das vezes, nos víamos na casa de Tony quando ele não estava por perto. Como de costume, eu dispensava a equipe doméstica do trabalho e lhes dava dias de folga com frequência. Assim, ninguém nunca suspeitou de nada entre nós. Agíamos com cuidado e não fomos pegos, mas isso não durou muito, porque Tony começou a suspeitar de algo ao longo do tempo, mas não reagiu. Na época em que ele descobriu, eu diria que já era tarde demais, pois Ted e eu estávamos juntos há 1 ano. Levou todo esse tempo para Tony perceber. Então, gente, quando meu relacionamento com Tony completou 5 anos, ele organizou uma surpresa para mim, um jantar de noivado com a família e amigos.
Engraçado o suficiente, Ted foi quem ficou responsável por organizar tudo, e ele fez um trabalho incrível, aliás. Antes da data do pedido, eu já tinha contado para algumas amigas que Tony não conseguia me satisfazer na cama. Elas não acreditaram em mim e ficaram chocados ao ouvir isso de mim. Continuavam me perguntando como consegui lidar com ele todos esses anos. Claro, eu não contei a eles que o secretário de Tony estava fazendo o trabalho por mim. Tudo o que disse foi que sempre me sentia frustrada, mas não entrei em detalhes. Naquela época, eu só havia contado isso para minhas amigas e para mais ninguém. Depois do pedido de casamento, fiquei pensando sobre a decisão que tomei ao aceitar me casar com Tony. Não ser satisfeita depois da intimidade era algo com o qual eu não queria me conformar no casamento. Sim, eu tinha Ted, mas ficava me perguntando se isso significava que eu iria trair dentro do casamento. Ted, por outro lado, não se importava com o fato de eu estar me casando com Tony. Além disso, tínhamos um acordo mútuo desde o início do nosso caso. Era apenas diversão, sem expectativas. Ted lidava bem com esse acordo, mas eu não. Tudo ficou mais difícil para mim quando Tony me pediu em casamento. Eu não parava de pensar nisso e não sabia o que fazer. Mas isso só durou um tempo. Em certo momento, parei de pensar nisso e decidi apenas aproveitar. Então, gente, tudo estava indo perfeitamente bem no nosso relacionamento e todos estavam felizes. Os preparativos para o casamento estavam acontecendo. E Ted e eu também não paramos de nos ver. Alguns meses após o pedido de casamento, cometi o maior erro da minha vida. Não sei se foi isso que mudou tudo para mim, porque depois desse incidente, as coisas nunca mais foram as mesmas. Tony foi convidado para o jantar de um de seus colegas e me levou como seu par. Todos os colegas de Tony deveriam levar seus cônjuges. Já perdi a conta de quantos eventos Tony e eu fomos juntos como casal. Eu amava isso e sentia muita falta. Então, gente, na festa eu fiquei muito à vontade e nem percebi quando comecei a falar demais sobre mim mesma. E não só sobre mim, mas também sobre Tony. Queria ter agido melhor naquele dia. Não posso dizer que estava bêbada naquele momento. Não, eu não estava. Nem sequer bebi tanto na festa. Eu apenas me senti confortável demais e pensei que poderia dizer qualquer coisa. Fiquei em um canto do salão com um grupo de mulheres. Sempre nos encontrávamos em eventos assim porque os namorados delas também eram colegas de Tony. Acabamos nos tornando amigas por causa de nossos parceiros. Na época do jantar, existia um grupo no chat delas, mas eu ainda não sabia. Só fui adicionada naquele dia, depois da festa. As meninas e eu nos divertimos muito. Pelo menos, eu não fiquei entediada. Falamos sobre várias coisas aleatórias, principalmente sobre nossos namorados. Foi nesse momento que me senti confortável demais e falei coisas absurdas sobre Tony e eu. Observei as meninas falando sobre seus parceiros e pensei que não seria uma má ideia falar sobre o meu também. Contei a elas como nosso sexo era entediante porque Tony não conseguia me satisfazer do jeito que eu queria. A maioria delas ficou chocada e surpresa ao ouvir isso de mim. Olhando para o físico de Tony, era difícil acreditar nisso, pois ele parecia alguém que poderia ser incrível na cama, mas infelizmente não era. As meninas queriam saber mais detalhes e continuavam me fazendo perguntas para que eu me abrisse ainda mais. Falei demais naquele dia e simplesmente não conseguia calar a boca. Como mencionei antes, eu não estava bêbada, então não posso culpar minha estupidez pelo álcool. Enquanto conversávamos, Tony se aproximou de nós. Ele veio me buscar para irmos embora. Ele tinha uma emergência para resolver e por isso não poderíamos ficar até o final do evento. Quando Tony chegou, houve alguns segundos de silêncio estranho. As meninas reagiram de uma maneira diferente em relação a ele, mas naquele momento eu não entendi o porquê. Talvez fosse por causa do que eu havia dito sobre ele, e isso as fez agir daquele jeito. Mas eu não pensei muito sobre isso na hora. Tony e eu saímos e fomos direto para o escritório dele, onde ele precisava estar. Foi lá que recebi a notificação de que fui adicionada ao grupo das meninas. Não vou mentir, gente, fiquei animada com isso. Eu nem sabia que esse grupo existia e fiquei feliz por ter sido incluída. Então, gente, eu me tornei muito ativa no grupo. Não sei o que deu em mim, mas senti que devia um grande agradecimento às meninas por me adicionarem. Fiquei pensando em como impressioná-las para me encaixar no grupo. Me senti insegura e queria me sentir incluída. Sinceramente, gente, aquelas mulheres eram bem intimidadoras e eu simplesmente não conseguia me igualar a elas, mesmo com meu noivo sendo influente. Na verdade, meu futuro marido era o mais bem-sucedido entre seus amigos. Mas, por algum motivo, eu não conseguia me sentir confiante quando estava com aquelas mulheres. Ninguém sabia disso porque eu não sabia como comunicar esse sentimento a ninguém.
Nem mesmo Ted, que era tão próximo de mim na época, sabia disso. Não me entendam mal, gente, eu não estava deprimida com isso, mas me sentia um pouco incomodada, só isso. Olhando para trás agora, queria ter feito tudo de maneira diferente. Minha insegurança tomou conta de mim e eu não soube lidar com isso da forma certa. Achei que falar sobre mim mesma faria com que eu me sentisse incluída, mas não sabia que estava apenas complicando ainda mais as coisas para mim. Imagine eu contando para as meninas sobre minha vida amorosa com Tony. O mais engraçado foi que nenhuma delas sequer falou sobre seus namorados ou compartilhou segredos profundos sobre a própria vida amorosa no grupo. Todo mundo ficou interessado em ouvir a minha história, já que eu fui ingênua o suficiente para me expor. Eu me tornei um ponto de atenção para elas. Todas queriam saber tudo e ainda pediam para eu não deixar nenhum detalhe de fora. Era engraçado como nenhuma delas perguntou sobre os preparativos do meu casamento, mesmo sabendo que Tony e eu estávamos organizando tudo naquela época. Mas eu não culpo nenhuma delas, só a mim mesma. Fui estúpida por não ter sido sensata. Se eu não tivesse me sentido intimidada por elas, não teria me metido nessa situação tão bagunçada agora. No final das contas, fui traída pelas meninas. Toda vez que me lembro disso, dói muito. Sim, gente, elas me traíram. Surpresos, né? Pois é. Foi exatamente assim que eu me senti também. Não consigo nem descrever essa sensação, é doloroso demais. Tudo que eu disse sobre Tony e eu foi repassado para ele sem que eu soubesse. Tony, por outro lado, não demonstrou que sabia de algo ou que estava com raiva. Ele agia normalmente comigo para que eu não suspeitasse de nada. Mas o tempo todo, ele estava planejando se vingar de mim. A situação ficou ainda pior quando ele descobriu que eu o traía com o secretário dele. Ele ainda teve a audácia de me dizer para consertar a bagunça que causei. Como se toda essa situação tivesse sido apenas culpa minha, como se não fossemos os dois que estávamos nos divertindo. Depois desse dia, minha vida virou de cabeça para baixo. Tony tornou tudo mais difícil para mim. Todo dia, novas fotos e vídeos de Ted e eu eram divulgados. Parecia até o lançamento de novos episódios de uma série. A experiência não foi nada engraçada para mim. Eu ficava me perguntando como Tony descobriu tudo isso e por que ele estava tão determinado a destruir minha reputação online. Fui até a casa dele para confrontá-lo, mas não consegui entrar. Tony deu ordens ao porteiro para não me deixar entrar sempre que eu aparecesse. Já faz uma semana e ainda não consegui falar com ele. Não sei mais o que fazer neste momento. Ted, por outro lado, foi demitido por Tony. Sim, gente, ele perdeu o emprego no mesmo dia em que a notícia do nosso caso veio à tona. O e-mail com a demissão foi enviado para ele naquela mesma noite. No dia seguinte, Ted não hesitou em me procurar. Desde então tenho me escondido dele. Não sei nem o que dizer, porque minha situação é muito pior que a dele. Tudo que ele perdeu foi o emprego e a amizade com Tony, mas eu perdi meu relacionamento, meu noivado foi cancelado e minha reputação foi arruinada. Sim, eu sei que a reputação de ambos foi afetada, mas eu sinto o peso muito mais do que Ted. Minha vida está parada agora, e eu não sei para onde ir daqui em diante. Muita coisa aconteceu em apenas uma semana. Meu Deus! Neste momento, gente, sinto que estou enlouquecendo. Atualização. Relacionamento. Percebi que trair Tony não foi a melhor opção. Eu deveria ter comunicado minhas frustrações a ele, em vez de ir pelas costas e ter um caso com o secretário dele. Foi muito estúpido da minha parte pensar que isso resolveria alguma coisa. O pior de tudo foi o quão descaradamente eu corri atrás de Ted. Ele me largou assim que percebeu que seu emprego estava em risco. Mas eu não o culpo. Nós dois concordamos em não nos apegar demais um ao outro. Eu realmente não esperava que ficássemos juntos depois de tudo isso. Estou muito de coração partido no momento. Minha vida inteira está um caos por minha causa. Imagine só, um relacionamento de 5 anos acabou em um segundo, bem diante dos meus olhos. Não vou superar isso tão cedo. É simplesmente doloroso demais aceitar o fato de que não tenho mais lugar na casa de Tony. Todos os privilégios que eu tinha como noiva dele acabaram. Agora, voltei a viver como vivia antes de conhecê-lo. Esse estilo de vida não vai ser nada fácil para mim.